Então, e nos outros vídeos, a gente falou bastante sobre a atenção, sobre a consciência, sobre a regulação emocional, sobre a aprendizagem, a memória. E agora nós vamos trabalhar um pouco um outro tipo de processo que atravessa todos os outros, que é absolutamente central para entender o ser humano e o modo de funcionamento do cérebro, que é a motivação, recompensa e evitação. Bom, gente, grande parte das coisas que as pessoas fazem ou deixam de fazer, né, a forma como agem, pode ser compreendida de maneira muito direta com a relação desses processos de motivação e evitação. A ideia aqui é que quando, por exemplo, um paciente diz que sabe o que deveria ser e o que deveria fazer, mas não consegue mudar, por exemplo, relatando procrastinação, bloqueio, negação emocional, desistência ou repetição em comportamentos que não são adequados no sentido em direção ao bem-estar e que geram mal-estar, nós estamos lidando com esses processos dinâmicos da motivação e justamente também de como a motivação produz a evitação. Bom, gente, a ideia aqui da motivação é que ela não deve ser compreendida como uma força de vontade ou uma determinação consciente, como, por exemplo, tratada no senso comum. Aqui a gente vai ter uma leitura um pouco diferente. É uma leitura menos moralizante, uma leitura mais técnica, mais científica. E do ponto de vista psicológico e neurocientífico, a motivação ela é um processo que orienta o organismo em direção ao que é percebido como recompensador e para longe daquilo que é percebido como ameaçador e doloroso. Então, a motivação ela participa tanto no processo de aproximação como de afastamento. Aproximação por meio da recompensa e afastamento por meio da evitação, do ameaçador. O sistema nervoso, portanto, está constantemente avaliando o ambiente interno e externo em termos de custo e benefício, o que é melhor para ele. E essa avaliação nem sempre ela é consciente, nem sempre ela é racional, e muitas vezes ela é baseada nas aprendizagens do passado. E o comportamento que vemos na clínica com os nossos pacientes é justamente resultado visível dessas avaliações implícitas e inconscientes do que a pessoa rejeita e do que ela se aproxima, o que ela busca enquanto prazer e o quanto que ela rejeita enquanto aversão. Então, quando falamos em recompensa, não estamos necessariamente falando em prazer imediato, tá? No prazer corporal físico. Recompensas, do ponto de vista do sistema neurofisiológico, é aquilo que aumenta a probabilidade de um comportamento de se repetir. E pode ser algo prazeroso, que é o famoso reforço positivo, mas também pode ser significativamente algo que reduz o desconforto, que é o reforço negativo. E é aqui que a evitação entra como um elemento central. Então, a evitação ela pode ser uma forma de busca pela recompensa. A recompensa, às vezes, de não entrar em contato com aquilo que é ameaçador, com aquilo que é aversivo. Portanto, evitar uma situação que gera ansiedade, por exemplo, costuma trazer mais alívio imediato. É uma forma de recompensa. E esse alívio funciona muito como uma recompensa negativa, reforçando o comportamento de evitação. Então, sempre não se envolvendo, não entrando em contextos que a ansiedade ela pode aparecer, que ela pode evidenciar, né? O problema é que, a médio e a longo prazo, essa evitação ela tende a manter e até intensificar o sofrimento dependendo do contexto, além de restringir cada vez mais a vida do indivíduo. Então, quanto mais a pessoa ela busca não ter experiências que causem ansiedade, mas ela vai entrando nesses processos de evitação e provavelmente maior vai ser o seu nível de isolamento, de distanciamento social, de negação, de falta de novas experiências que podem ser construtivas e significativas. Bom, e na clínica psicológica, muitos dos nossos pacientes chegam dizendo exatamente coisas parecidas, como, por exemplo, não tenho motivação, quando na verdade estão ativamente motivados a evitar a dor, o desconforto, o fracasso,
a rejeição, a experiência desagradável, desconfortável. Então é um sistema extremamente ativo na motivação, né? Na forma como a motivação promove essa configuração comportamental. E esse sistema / indivíduo, né, não está desmotivado. Na verdade, ele está funcionando de uma forma coerente em relação a aprendizagens anteriores, priorizando aquilo que seria a previsibilidade, segurança e a evitação àquilo que seria desconfortável e desagradável. Bom, gente, do ponto de vista neurobiológico, processos motivacionais envolvem sistemas relacionados à busca, à antecipação, à aprendizagem por consequência. E esse sistema e indivíduo estão profundamente conectados às experiências emocionais e às memórias, coisas do passado que foram consolidadas, né? Igual do vídeo anterior em que a gente falou que a memória é uma aprendizagem consolidada, que é uma forma super legal de entender esses processos. E aqui é importante entender que um comportamento que às vezes no passado esteve associado a uma dor ou alguma punição, ele tende cada vez mais a ser evitado, né? Rejeitado. Mesmo que racionalmente a pessoa ela saiba que ela precise daquilo, ela precisa criar condições para situações e experiências diferentes para sair daquele contexto de sofrimento. Mas isso é extremamente difícil justamente por esses aspectos motivacionais direcionados para a evitação e a aversão. E isso é muito legal, né? Porque ajuda a gente a entender por que mudanças terapêuticas muitas vezes encontram resistência, né? Os pacientes são resistentes ao que a gente propõe na psicoterapia. E a ideia aqui é que não se trata de uma oposição consciente ao tratamento, mas sim um sistema e indivíduo que aprendeu que determinadas ações são perigosas e custosas e que a evitação, nesses casos, é a melhor estratégia de proteção, né, de o indivíduo não acessar esses lugares desagradáveis e desconfortáveis. Um outro ponto que é super importante é que a motivação ela não surge no vazio. Ela depende do estado emocional, do nível de energia do sistema e do indivíduo, e do contexto relacional e da percepção da possibilidade de sucesso. Então, tudo isso está intimamente relacionado com a manutenção do comportamento. Nesse sentido, um paciente, por exemplo, deprimido, né, ele pode ter esse sistema de busca, né, de sair daquela condição pouco ativado, o que se manifesta, por exemplo, em uma apatia, em um desinteresse, em uma falta de iniciativa. E isso não é necessariamente uma preguiça, é apenas o sistema nervoso no aspecto motivacional muito ligado à ideia, né, à busca pela evitação, né, sendo reforçado pela não entrar em contato com aquilo que é desagradável. E a psicoterapia nessa direção é um lugar extremamente delicado, porque provavelmente vai ser um lugar desagradável, vai ser um lugar desconfortável, porque é um momento em que você fala sobre a sua vida, sobre suas emoções, não é algo fácil, aprendido. Então, isso também é algo bem complexo e bem delicado e parte do psicólogo, da psicóloga, do psicoterapeuta conseguir ter essa delicadeza e esse cuidado de entender como que esse lugar pode ser perigoso para o nosso paciente. E da mesma forma, gente, um paciente ansioso, ele pode até desejar a mudança, mas ter a sua motivação constantemente bloqueada pelo medo do desconforto ligado a esses processos. E aqui, novamente, nós vemos como esses processos se articulam, né? A ideia de como que a atenção focada em ameaça, emoção intensa, ela pode estar interconectada com as aprendizagens do passado, com as ativações que foram reforçadas pela memória. Então, tudo isso está intrincado em uma rede interdependente de processos do sistema nervoso e de como que ele funciona nesses processos universais. E a ideia aqui também é que, na prática clínica, trabalhar a motivação não significa necessariamente incentivar o paciente a agir ou estabelecer
metas para a própria vida, né? Significa de fato compreender, conscientizar-se sobre o que está sendo percebido como ameaça, o que está sendo percebido como recompensa, quais são as aprendizagens que estão associadas e orientando essas percepções. Então é muito mais sobre a clareza de como que o sistema funciona do que necessariamente sobre um conselho ou, vamos dizer, um checklist do que a pessoa tem que fazer. Isso a pessoa consegue fazer no Instagram, né? Vendo postzinho superficial. Bom, gente, em intervenções psicoterapêuticas eficazes, costumam sim criar condições adequadas, ideais, para novas experiências de recompensa e que elas sejam possíveis para o paciente, né? Para a experiência dele. Então, é justamente nesse cuidado, nessa delicadeza do valor daquele momento, daquele espaço, daquela conversa, daquela relação. E isso tudo pode envolver ajudar o paciente a conseguir se expor mais gradualmente às situações evitadas, a conseguir tolerar mais o desconforto emocional, a entrar em contato mais com as consequências, né, os aspectos positivos que não foram percebidos anteriormente, uma mudança de perspectiva nesse sentido. Então, tudo isso cabe ao psicoterapeuta ter esse olhar, esse cuidado, né, esse direcionamento, essa delicadeza, e é justamente aí que acontecem as mudanças positivas, né, em direção ao bem-estar. Aqui, então, a noção principal é a ideia dos valores e do sentido que também se tornam super relevantes nesse entendimento, nessa consciência. Porque quando um comportamento está conectado com o que é percebido como significativo, a motivação ela tende a aumentar, mesmo que na presença do desconforto ela esteja combatendo, né? Então a ideia é que os valores e o sentido estão intimamente ligados a como que esse modelo motivacional de recompensa, de evitação vai funcionar. E isso está diretamente ligado a como a gente se relaciona com os novos aprendizados, as memórias que a gente vai eliciando e lembrando, ligado à consciência, à atenção, à regulação emocional. Portanto, tudo está extremamente interconectado nesse sentido. E a ideia aqui, que é muito importante, é que isso não vai eliminar a dor, né, o sofrimento, mas, de maneira significativa, vai mudar a forma como avaliamos, interpretamos o modo de funcionamento desse sistema. E é importante destacar, gente, que a motivação ela não é algo estável, tá bom? Ela flutua bastante conforme o estado do sistema nervoso. Então, por isso, exigir consistência motivacional de um paciente desregulado costuma ser ineficaz. Então, a ideia aqui é que muitas vezes o trabalho inicial da terapia é reduzir os níveis de ameaça e aumentar a sensação de segurança, de confiança, que o sistema ele possa entender que aquele espaço é um lugar seguro, é um lugar em que ele vai conseguir extrair aprendizados e memórias para ter um novo modelo de funcionamento em direção ao bem-estar. A ação terapêutica, nesse sentido, mais uma vez desempenha um papel central. Por quê? Um ambiente relacional previsível, validante, respeitoso, reduz de maneira significativa a percepção de risco associado à mudança. E isso facilita de maneira significativa também a experimentação de novos comportamentos e diminui a necessidade de evitação. Então, olha como isso tudo é incrível, a ideia da relação, como que é valiosa a relação terapêutica em seus diversos níveis e diversas dimensões. E do ponto de vista do terapeuta, compreender a motivação e a evitação como processos universais ajuda a gente a abandonar explicações moralizantes, né, moralistas, como falta de compromisso ou resistência, coisas que um coaching ou guru diria, não é mesmo? E em vez disso, a gente consegue assumir perguntas mais profundas do o que esse comportamento está protegendo, o que ele está evitando, que custo emocional está associado a essa mudança, quais são os elementos constituintes dessa rede, desse sistema que busca recompensas e busca evitações. Como que está a natureza do modelo motivacional desse sujeito? Aí sim a gente começa a entender o sujeito.
e não a gente não fica nessa superficialidade de conselhos, né, motivacionais. E essas perguntas, gente, elas mudam profundamente a postura clínica que nós temos. Elas abrem espaço para intervenções mais precisas, mais graduais, mais compassivas, respeitando o ritmo do paciente e as limitações desse sistema naquele momento. Então, gente, para encerrar essa aula aqui que foi densa, né? Esse vídeo nosso, é fundamental reforçar uma ideia central nisso tudo. O comportamento ele é sempre funcional do ponto de vista do sistema nervoso, mesmo quando é disfuncional do ponto de vista da qualidade de vida, do bem-estar. Às vezes ele é funcional em direção ao mal-estar, mas ele tem a sua função. E a ideia aqui é que motivação, recompensa e evitação organizam grande parte da experiência humana e estão no centro, no cerne do sofrimento psicológico. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre a integração prática de todos esses processos desse tema, né? E vamos entender como que é a ligação interconectada, intrincada, né? Intimamente relacionada da atenção, da regulação emocional, da aprendizagem, da motivação, da recompensa, da evitação. Tudo isso em um raciocínio clínico aplicado, mostrando como eles funcionam em rede, dentro de um contexto da nossa atuação dentro da psicoterapia.